Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso com mais um vídeo. Desde que eu fiquei sabendo desse ramo da For Family, chamado For Family Zod, comecei a estudar o assunto referente ao ativo token e às criptomoedas. Concluí que eu não ganhei dinheiro com Bitcoin por não saber o que aprendi nesses poucos dias. Estou aqui agora para mostrar toda a minha confiança no empreendimento For Family Zod. Primeiramente, preciso lembrar a todos que temos visto projetos que são apresentados que já iniciam no seu nascedouro com um fim previsto, não é? São aqueles projetos que dizem que se você investir determinado valor, vai obter tantos por cento de lucro em períodos regulares. Mas de onde vem esse lucro? Como isso é possível, né? Qualquer pessoa que ouvir uma proposta assim pode logo perceber que o lucro vem da entrada de pessoas. Então, o aspecto de algo fraudulento fica bem claro. E o término do projeto fica por conta de quem o criou, quando perceber que a velocidade da entrada de pessoas começa a diminuir. Isso faz com que ele comece a tirar dinheiro do próprio bolso para pagar aos participantes. E esse término só é possível porque o dono do projeto tem o controle total, ou seja, ele não tem um contrato com os participantes que impeça que ele mude as condições. Agora vamos falar do Zod Play, o nosso token. As condições do token Zod Play são estabelecidas de tal forma que nenhum dono pode alterá-las. Depois de nascido, não pode ser destruído. A existência e o funcionamento de um token são determinados por um contrato inteligente, Smart Contract, que é estabelecido, executado e registrado na rede blockchain. Uma rede blockchain é um sistema de banco de dados descentralizado e compartilhado, onde transações são registradas em blocos, que são criptografados e ligados para formar uma cadeia, como se fosse uma corrente, imutável e transparente. Em vez de uma autoridade central, a rede é mantida por vários participantes, nós, que validam e verificam as transações através de um processo de acordo aceito por todos, tornando o registro seguro e a prova de adulterações. Como funciona? Bloco de dados. As transações são agrupadas em blocos, cada um contendo dados, um registro de tempo e um link criptográfico para o bloco anterior. Cadeia imutável. A cada novo bloco adicionado, ele é conectado ao anterior de forma cronológica, criando uma cadeia, como se fosse a corrente, como eu falei. Alterar um bloco invalidaria todos os blocos subsequentes, o que garante a segurança. Distribuição e consenso. Em vez de um único ponto de controle, cópias idênticas do banco de dados são distribuídas por toda a rede. As novas transações são validadas por um mecanismo de consenso entre os participantes, garantindo que todos concordem com as atualizações. Transparência e segurança. A rede é transparente, pois todos os participantes podem ver as transações sem revelar a identidade dos envolvidos, dependendo do tipo de blockchain, e segura, pois a descentralização e a criptografia impedem alterações não autorizadas. Aplicações e benefícios. Segurança e confiança. Elimina a necessidade de intermediários, como bancos, aumentando a segurança e a confiança nas transações. Resistência a falhas. Como os dados estão distribuídos em vários computadores, a rede não tem um ponto central de falha. Eficiência. Simplifica processos e pode reduzir custos, como no uso de contratos inteligentes que autorizam acordos. Casos de uso. Além das criptomoedas como Bitcoin, a tecnologia é usada em outras áreas, como rastreamento da cadeia de suprimentos e votações digitais.
Os dados na blockchain não podem ser manipulados devido à combinação de mecanismos criptográficos, uma estrutura de dados interligada, descentralização e protocolos de consenso. Essas características tornam o registro de dados imutável, ou seja, permanente e inalterável após ser adicionado à cadeia. Criptografia é o processo de transformar dados em um formato codificado, que é um texto cifrado, que só pode ser lido por pessoas autorizadas, que possuem uma chave de segurança para decifrá-lo, tipo um segredo, transformando em um texto simples. Essa codificação protege informações contra acesso não autorizado, roubo ou alterações, sendo utilizada tanto para dados armazenados quanto para aqueles que estão sendo transmitidos pela internet ou outras redes. Os principais mecanismos que garantem essa mutabilidade são encadeamento de blocos por hash. Um bloco é após o outro, Cada novo bloco na cadeia contém um hash criptográfico único, uma espécie de impressão digital que representa todos os seus dados, além do hash do bloco anterior. Se alguém tentar alterar os dados de um bloco, seu hash mudará. Consequentemente, o bloco seguinte, que referenciava o hash original, torna-se válido, e assim por diante. Isso quebraria toda a cadeia, tornando a adulteração óbvia e facilmente detectável. Criptografia. A criptografia de chave pública e privada é usada para verificar e autorizar transações, garantindo a autenticidade dos participantes e dificultando a adulteração dos dados na rede. Descentralização, que é o registro distribuído. A blockchain não é armazenada em um servidor central. E isso, gente, é uma das coisas mais importantes desse projeto que estamos participando. A blockchain é copiada e distribuída por uma rede de milhares de computadores, nós. Para que uma alteração fosse bem-sucedida, o invasor precisaria alterar o mesmo dado em mais da metade de todas as cópias da blockchain na rede, ao mesmo tempo, simultaneamente, o que é praticamente impossível. O nosso token está implantado na BNB Smart Chain, BSC. A BSC é uma blockchain de alto desempenho que suporta contratos inteligentes. Protocolos de consenso, mecanismos como prova de trabalho, Proof of Work, ou prova de participação, Proof of Stake, exigem que os participantes concordem coletivamente sobre a validade de novas transações e blocos antes que sejam adicionados à cadeia. Isso garante que apenas dados legítimos sejam registrados. Em resumo, a combinação desses elementos cria um sistema seguro e transparente, onde a confiança é depositada no código e na matemática, e não em uma autoridade central. Os dados da blockchain especificam os rendimentos dos ativos tokenizados por meio de contratos inteligentes, smart contracts, que contêm as regras e parâmetros definidos na estruturação do ativo. Então, quer dizer que tudo aquilo que foi programado para o funcionamento do nosso token vai ser realizado, porque não tem como modificar aquilo que foi prometido na eficiência do token. E como funciona na prática? Regras codificadas. Durante o processo de tokenização, as informações sobre a rentabilidade, como taxa de rendimento, prazo, condições de pagamento, dividendos ou juros e critério de elegibilidade para receber os rendimentos, são programadas diretamente no código do contrato inteligente. Autoexecução automática. Os contratos inteligentes são autoexecutáveis. Isso significa que quando as condições pré-definidas são atendidas, por exemplo, uma data de pagamento é atingida ou uma condição específica do ativo subjacente se realiza, o contrato automaticamente distribui os rendimentos
para as carteiras dos detentores do token, sem a necessidade de intermediários manuais. Transparência e imutabilidade. Uma vez que as regras são publicadas na blockchain, elas se tornam imutáveis e transparentes para todos os participantes, com a devida autorização se for um mercado privado regulado. Isso garante que os investidores possam verificar exatamente como e quando os rendimentos serão pagos, aumentando a confiança no processo. Registro on-chain. Todos os pagamentos e transações de rendimento são registrados na blockchain, criando um histórico de dados verificável e auditável publicamente ou pelos participantes autorizados. Em resumo, a blockchain não gera o rendimento por si só, exceto em casos como staking, onde a recompensa é um mecanismo de consenso da rede, mas sim automatizado o registro, o cálculo e a distribuição dos rendimentos provenientes do ativo, com base nas regras de negócios programadas no contrato inteligente. Então, meus amigos, o que posso falar de mais importante nesse momento sobre o token ZordPlay? Que toda pessoa que estiver vendo ou ouvindo essa mensagem não deve deixar de abraçar essa oportunidade, ou seja, como foi feito por muitos na criação do Bitcoin. Todos devem logo criar suas carteiras digitais e começarem, nem que seja pela menor licença, como teste, e depois ir progredindo até chegar à última licença. Espero ter ajudado, hein? Sucesso a todos e até breve.